sistema imposto de renda à pessoa física, falei no primeiro bloco, né, da obrigação da renda tributada de acima de R$ 25.600, né? Mas existem outras, não só isso, existem outras pessoas que mesmo não tendo essa renda, são obrigadas a fazer declaração. Por exemplo, quem tem renda isenta de R$ 40 mil, alguém vai perguntar, mas o que seria renda isenta? Né? Um exemplo disso, a pessoa ganhou uma herança, né? Essa renda é isenta. Ele teve uma renda tributada de R$ 10 mil, R$ 12 mil, mas ganhou uma herança de R$ 40, 50 mil. Ele vai ter que fazer essa declaração de renda. Vai ter que prestar sua declaração de renda. Uma outra obrigação, quem tem bens, valor acima de R$ 300 mil. É o caso, cara, pode ter uma pequena renda tributada que não lhe obriga a fazer a declaração, mas tem lá um patrimônio que ganhou de herança, ou de uma separação judicial, de um divórcio, e assim por diante, que seja acima de 300 mil ou mais, né? Também vai ter que fazer a declaração de renda. Aqueles que tiveram ganho de capital na venda de um bem, um apartamento, de um terreno, tem que fazer a declaração de renda. Aqueles que tiveram aqueles que tiveram também renda rural, que quiseram aproveitar, né, custeios anteriores e assim por diante, vão ter que também fazer a sua declaração de renda. E tem um aspecto muito interessante aqui, que as pessoas nos perguntam, que isso toca para a grande maioria das pessoas. Eu estou isento da declaração, mas eu não quero perder o meu CPF, né? E eu queria fazer aquela declaração de isento. Pessoal, essa renda, essa declaração de isento não existe mais. Porque tu não fazia declaração de isento, você se lembra? E perdia o CPF. Isso não tem mais. Tu vai perder o CPF quando tu morrer, né? Então, não se preocupe em quem ninguém vai perder o CPF. Quando a pessoa morre, os familiares vão lá, fazem a declaração de espólio e se encerra o CPF. Mas não precisa mais fazer aquela declaração, entrar na internet ou ir na agência da Receita Federal, da Caixa Federal ou do Correio para fazer a declaração, aquela, né? Em junho tem que fazer minha declaração de isento. Não precisa fazer. A declaração de renda é, na verdade, um grande cadastro também. Ela não serve só para a Receita Federal. Os bancos, quando você vai tirar um empréstimo, exigem muitas vezes declaração. Então, se você quer fazer a declaração de renda e não está enquadrado nessas condições que eu falei antes, pode fazer. Eu gostaria de fazer a declaração de renda para dar meus bens, para ter um cadastro. Amanhã depois eu quero ir para a Disneylandia, nos Estados Unidos são muito exigentes no visto, e se eu não tiver a declaração de renda, o Anderson está me dizendo, assinando que sim, e é bem assim, eu não vou ganhar o visto americano, né? Muito bem, então você pode fazer a sua declaração de renda, e aí não tem prazo, porque o prazo começou agora dia 6 de março, vai até 30 de abril, né? Então, mas esse não, se você quiser fazer em junho, ela pode fazer, mas a isenta, a declaração de renda, que não tem pagamento. Aquele formulário isento não precisa fazer mais, e se você não fizer a declaração de renda, você não perde o seu CPF. E por falar em prazo, no dia de 30 de abril, né, às 11h59, a Receita Federal fecha o programa. Dali por diante, quem apresentar a declaração de renda tem a multa de 1%, no limite que é de 20% da multa, e o mínimo e é sobre o imposto devido. E a multa mínima é de R$ 165. E se você entregar lá essa declaração e era obrigado a declarar, no momento que você entrega, na hora é emitido, impresso um recibo. E junto vem uma notificação de débito, porque o programa é muito bem feito. A Receita Federal é muito organizada, gente. A Receita Federal do Brasil, falando apenas em recolhimento, em tributo, em profissionalismo, é uma das melhores, se não é a melhor do mundo. Então, ela é extremamente organizada. Então, o sujeito tem que cuidar muito o que faz. Então, uma declaração de renda, nesse aspecto, tem essas exigências, tem essas possibilidades. Até o dia 30 de abril deve fazer. Quem restituição, quem teve restituição, faça logo. Quem não tem restituição tem que cuidar, não deixar para a última hora. Porque sempre perguntam quais os maiores problemas do imposto de renda.
o primeiro e principal problema, gente, é deixar para o último dia. E aí você vai no banco e não consegue declarar os saldos bancários, os rendimentos. Você vai procurar, mas o NPS devia me mandar a declaração, os bancos me deviam mandar. Muitas vezes não chegam, muitas vezes acontece N fatores, e aí você vai correr atrás. Bom, eu vou fazer minha declaração de renda, aí eu comprei um automóvel, agora não me lembro a data, não me lembro o valor, não me lembro. Você acha que no dia 30 de abril ou 29 de abril vai conseguir isso? É muito difícil, porque está todo mundo correndo, né? Teve um ano até aí que pessoas deixaram de integrar porque acumulou tanto as declarações. Hoje é mais moderno, difícil, provavelmente o programa tranca. Mas também tem isso aí. Não se deixa para o último dia. Até porque, faço um alerta para vocês, nós teremos em abril um grande feriadão ali. Gente. Nós teremos Páscoa e depois 21 de abril. Então ali no meio de abril nós teremos um feriadão que meio que desestabiliza. Muita gente vai sair naquela semana e aí já não vai conseguir mandar os documentos. Então o primeiro grande erro da declaração de renda é deixar para o último dia. Isso é os últimos dias. Isso é um pecado capital. Os outros erros são achar que a Receita Federal não tem controle sobre as coisas. Gente, a Receita Federal, se você não sabe quanto você tem de saldo no banco, é só porque você não sabe, porque a Receita Federal sabe. A Receita controla os seus gastos com cartão de crédito. A Receita sabe que automóveis você comprou. A Receita sabe que imóveis você comprou ou que vendeu. A Receita Federal sabe se você comprou barco, lancha. A Receita Federal sabe se você viajou. A Receita Federal sabe exatamente quanto você gastou, que construção você está fazendo, quantos metros quadrados ela estima. Então, e tem mais. A Receita Federal, através do DIMED, que é um formulário que as empresas prestadoras de serviço médico, hospital, plano de saúde, né? Ela sabe quanto você gastou em clínicas, hospitais, plano de saúde. E se você declarar lá, eu precisava aumentar um pouquinho a minha restituição ou diminuir o pagamento, e aumenta um recibo desses por conta, a Receita Federal está sabendo. Né? Então, o que nós temos que cuidar é isto. É omitir receita. Mas eu tinha 3 receitas, só vou declarar 2. Vocês não imaginam, no cruzamento do chamado DIRF, né, que é o formulário que as empresas têm que declarar e as pessoas físicas, sabem exatamente o que você ganhou. A Receita Federal sabe a sua renda. Né? Eu tenho um caminhão e tenho frete, mas não declaro. As pessoas jurídicas que tomam os serviços, elas vão declarar. Então, o pessoal fala, cair em malha fina é uma barbaridade. Algum problema tem. É verdade que muitas vezes a Receita Federal também, né, lá não tem só anjo, né? Lá tem muito diabo lá dentro da Receita Federal. E aí, o cara não tem nada de problema, mas vamos trancar esse cara que gastou 80 mil de médico. Aí tem truta. Né? Imagina. Que se o nosso senador Simão gastou 60 com uma dentadura, né? E é o que está se vendo aí, os tratamentos dentários, o João está rindo aqui, ele, e o Patrick, mas é isso aí, olha, é comum ver. Mas a Receita se reserva o direito de cuidar disso depois, se ela fica desconfiada, a malha fina não é, gente, não é que você caiu na malha fina que você está errado. Mas vamos dizer que cai lá um recibo na Receita Federal de um dentista de 100 mil reais. Aquela declaração é separada. Você pode ter gastado. Nós não podemos partir da presunção que o cara é desonesto, que é honesto. Mas eles separam essa declaração, né? E aí mandam uma carta para o cara. Vem cá, tia. Eu quero ver você apresenta os recibos, você apresenta os documentos, está tudo ok. Mas tem que cuidar, gente. Não vão apresentar, embora não se mande os recibos de médico, dentista, mas a Receita pode pedi-los, no prazo de até 5 anos depois da declaração. Então você cuida muito bem disso, porque é um dos motivos que todo mundo vai, cair na malha fina, um dos tantos problemas que nós temos com a Receita Federal é este aí, né? Omissão de receita, não declaram todas as receitas, né? Não declaram, as despesas que declaram a maior, né? E deduzem coisas que não podem, né? E assim por diante. Também, né, muito dependente, outra coisa que cai muito em malha fina, o cara bota dependente a sogra, a mãe, tio, papá, e às vezes até são dependentes, né? Mas
eles têm renda e essa renda não é declarada naquela declaração. Já que é em conjunta, tem que declarar. Então, muitas vezes, declara a mulher, mas não declara a renda da mulher. E aí dá esse cruzamento de dados, que é a Receita Federal. Dificilmente hoje, gente, alguma coisa escapa da Receita Federal. Eles têm o programa chamado Tiranossauro Rex, né? Que é um supercomputador, né? Onde eles jogam todos aqueles dados e sai cruzando, né? Daqui a pouco aqui a empresa A declara, olha, o João ganhou aqui na empresa 30 mil de salário e reteve 1.000. E aí o João não declara. Bom, o João vai ser convidado, né? Vai pagar, vai vir uma notificação com o tempo, né? Dificilmente hoje... E também imóveis, né? A gente tem que cuidar muito com os imóveis. Esse é um outro problema da malha fina. Imóvel, gente, ganho de capital, venda de automóveis. Quando tiver ganho de capital, vendas acima de 35 mil reais, e que na declaração, por exemplo, você tem 100 mil reais, vendeu por 110, tem que pagar sobre a diferença 15%. E isso embora seja informada na sua declaração de renda, esse imposto você tem que pagar até o último dia útil do mês seguinte. Então, por exemplo, eu tenho uma casa aqui na minha declaração de renda, está 100 mil. Comprei o ano passado, não tenho dedução, não tenho corretagem, não tenho nada. Exemplo bem simples. E vendi por 200 mil, né, em maio de 2013. Bom, eu tive um ganho de 100 mil reais e tenho que pagar 15 mil de imposto. Isso eu teria que ter pago já em junho de 2013. Né? Claro que lá em 2014, agora, até final de abril, eu vou fazer essa declaração. Ali, o ganho de capital. Mas isso eu já tinha que ter pago lá. Né? Então as pessoas confundem. Quando eu fizer minha declaração, eu vou ver quanto eu ganhei aqui na venda da casa, na venda do carro, venda de ações, então eu vou pagar. Não, até pode pagar, e até deve pagar, mas já está pagando com atraso. Então tem que cuidar desse sistema, desse esquema da declaração, porque são motivos que levam as pessoas a cair na malha fina. Né? Então, o pavor das pessoas caírem na malha fina, tem erro, tem presunção da Receita também. Muitas vezes, eu acho que a Receita não devia segurar nenhuma restituição, a não ser que tenha esse tipo de erro no cruzamento, apareça uma divergência, aí tem que segurar mesmo. Mas é uma presunção de que o cara gastou tanto e não tem prova, não tenha dúvida de que deveria ser pago. Agora, quando tem erro no cruzamento, a Receita não deve pagar e efetivamente vai notificar a pessoa ou para corrigir, né? ou para fazer. Ainda sobre malha fina, para encerrar esse assunto, depois a gente continua, quero lembrar que todas as pessoas têm acesso à sua declaração. Como? Entra no site da Receita, né? E vai lá olhar a sua situação. E pode ver, se tiver na malha fina, antes de receber a notificação, tem como retificar a declaração. Porque eu queria dar uma revisada, né? Leva para um profissional da contabilidade, tu errou aqui. Tem como retificar e tranquilamente. Então, você entrega a declaração e vê se ela foi processada. Se está lá escrito processado, fique tranquilo, não deu problema. Se não foi processado e caiu na malha fina, você tem tempo ainda de revisar, retificar a sua declaração de renda e afasta aquele problema, né? Enorme que se chama, então, da malha fina, que é o terror de todos os contribuintes. E esse ano, nós temos aí uma série de possibilidades de entrega, né, nos meios eletrônicos, né, e tanto que já temos aí 1 milhão de declarações entregues. Né. Com certeza, são pessoas que querem a devolução antes. Muitas pessoas, como nós temos lá no escritório, querem viajar, vou viajar durante o mês de abril e querem antecipar. Outras, eu quero antecipar, quero ficar livre disso aqui, deixar tudo direitinho, pagar tudo que eu tenho que pagar. O imposto de renda pode ser pago em prestações, o imposto de renda pode ser pago à vista, né? Não tem problema nenhum. Mas se você for viajar, vai aproveitar aquele feriadão lá do meio de abril, que vai atrapalhar a sua vida uma semana antes depois, faça sua declaração agora, ou você mesmo, ou leve para um profissional da contabilidade, né? Que você fica tranquilo, cumprir a minha obrigação de cidadão, né? Tenho aqui a declaração de vou pagar, vou restituir, mas vou estar em dia com a minha obrigação fiscal, que é o imposto de renda. Que, como eu disse, a declaração não serve só e apenas para a Receita Federal, mas para outras tantas coisas, né? Bancos, comprovante de renda e assim por diante.
E queria ainda falar do assunto da restituição. Restituição é uma alegria para as pessoas, né? Eu tenho que restituir. Sempre lembrar, gente, que tem restituição é porque pagou a mais. Né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, como é que o fulano tem restituição e eu não tenho? Bom, você pode ter tido uma insuficiente retenção na fonte, ou o que você recolheu foi devido. Porque quem acaba tendo restituição é porque pagou mais. Né? Então, a alegria de restituir é ótimo. Né? São milhares e até milhões de pessoas que ganham dinheiro de volta, mas é porque eles pagaram a mais. Então, não tem milagre, né? Na declaração do imposto de renda. E como eu disse, é um sistema muito bem acabado, muito bem feito pela Receita Federal. O máximo de cuidados que você tiver não é excessivo. Tá? Faça a sua declaração, revise, veja se você não errou CNPJ, gente. Acontece, o pessoal vai no escritório, e há umas 2 semanas foi lá uma pessoa, e disse, olha aqui, a Receita Federal me notificou, fomos olhar, estava tudo direitinho, tal, mas por que a Receita Federal complicou com a vida desse jeito? Fomos ver, ele colocou o CNPJ errado, e a Receita Federal, quando cruzou aquele CNPJ, era de uma outra empresa, essa empresa não declarou que aquele cara teve renda e nem retenção, e essa retenção na fonte não foi aproveitada, só a renda declarada, e aí o sujeito acabou vindo uma notificação para pagar. Felizmente tem prazo, a Receita Federal concede prazo para retificar, foi retificado, vai ser aprovado, porque é um sistema meio lento da Receita, né, nesses casos. Então, a pessoa já se tranquilizou, mas os detalhes, um dígito, em vez de 0506, e está feita a bobagem. Então, revisar a declaração, olhar com calma, né, e mandar para lá. E saber que lá não tem nenhum bobo, lá na Receita Federal. Né? Antes de chegar no fiscal, passa por todos os cruzamentos eletrônicos, DIRF, DIMED, DIMOB, DOI. Né? Quando chega no fiscal e com algum problema, é porque você já cometeu uma série de erros, ou omissões, né? E que alguém informou alguma renda, até pode ter informado errado, assim como alguém botou CNPJ errado, você bota o CNPJ da sua fonte pagadora, alguém pode ter colocado seu CPF sem querer, por um número diferente, ou isso, aquilo, e aí daqui a pouco atribuem a você uma renda que não é. Mas tudo você tem, fique tranquilo quando receber uma notificação, você tem tempo de retificar tudo isso. Né? Então, esses alertas são importantes agora para nós que temos a nossa declaração por vir. Nós estamos indo para o nosso último intervalo, depois, na volta, vamos falar ainda um pouquinho ainda sobre o imposto de renda, e hoje